Leitura de fluxo em dólar. Treinamento completo com 50% de desconto de R$ 799 por R$ 399 e ainda ganha um mês de sala ao vivo. Promoção exclusiva Black Friday. Adquira já. Clique no link na descrição do vídeo e transforme informação em decisão operando através da leitura de fluxo. Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal. Já vai deixando o like aí no vídeo. Se você é novo, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Galera, mais um vídeo aqui com base nas sugestões que vocês me enviaram. Inclusive, galera, se vocês quiserem continuar mandando sugestões de vídeos, é só deixar nos comentários dos vídeos que eu vou postando. Eu leio todos, tá, pessoal? Às vezes não dá para responder todo mundo ali na hora, mas eu leio todos, não deixo nenhum sem ler. Então, deixa a sugestão aí que eu vou anotando para os próximos vídeos, tá bom? Galera, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre operar com contexto, né? Para a gente entender ali qual tipo de mercado que a gente está operando, se a gente está operando no mercado lateral, se a gente está operando no mercado de tendência, qual que é a pernada que está em andamento de movimentação, se é de impulsão, se é de correção. Então, esse vídeo vai ser para mostrar para vocês como que operar a leitura de fluxo junto com um contexto técnico, beleza? Então, galera, para isso eu vou sortear uma data. Eu vou pegar aqui de janeiro, tá? Vou pegar do dia 1/1. Vou fazer aí até dia 10 de outubro aí, beleza? Vou sortear uma data. Vamos lá, dia 21/7 de 2025. Vamos aqui para o Profit. Bom, eu vou puxar o replay. Mês 7 é julho. Dia 21 caiu numa segunda-feira. É isso, né? 21/7. Eu vou trazer o gráfico aqui para a tela. E aí é o seguinte, galera. O que é fazer um pré-mercado para que você opere de uma forma com muito mais contexto do que apenas a informação intradiária, tá? Percebo que muitas pessoas acabam pecando nisso daqui, acabam comprando numa região que é melhor vender, ou vende numa região que é melhor comprar, e quando na realidade o melhor cenário, galera, é quando a gente tem o casamento dos mundos, né? Que é quando a gente tem uma região de compra e o fluxo confirma para a gente que tem comprador ali, beleza? Vamos lá. Eu tô aqui no gráfico de 5 minutos, galera. Eu vou só deixar um zoom assim, só para ter uma ideia. E já de cara, galera, o que eu percebo aqui? Eu tenho um mercado que ele está encaixotado. Eu tenho um mercado que ele está encaixotado. Deixa eu abrir a canetinha aqui para trazer para vocês. Ó, vamos lá. Eu tenho um mercado que ele está dentro desse caixote aqui. E ele pode se expandir até esse caixote aqui. Beleza? Então, galera, eu já sei que eu estou operando um mercado lateral, ok? Como que funciona, galera, o mercado lateral, né? Ele testa a extremidade do canal, fundo de canal, e vem testar topo de canal. Testou o topo de canal, ele volta para o fundo de canal, e aí ele fica fazendo essas movimentações, ok? O que significa, galera? Se eu tenho um mercado que, por exemplo, ele abre aqui e ele entra numa estrutura intradiária de alta, o que eu já tenho que chegar preparado no mercado, galera? Pô, ele entrou em estrutura de alta. Para onde que ele está indo? De onde ele está vindo para onde que ele está indo? Se ele está vindo de um teste do fundo do canal, ele está vindo testar topo de canal. E vice-versa, se ele estiver fazendo isso aqui. Ele já testou topo de canal? Testou. Então é para cá que ele está vindo, ok? Então, eu sei que enquanto o dólar não chegar no objetivo dele, eu posso entrar a favor da tendência intradiária. Chegou na região de objetivo e começou a subir,
eu tomo cuidado com vendas, mesmo que seja uma zona de pullback. Por quê? Porque se eu estou operando o mercado lateral e toda vez que ele toca a extremidade inferior, ele vem testar a superior e vice-versa, geralmente esse movimento de baixa intradiário, ele acaba sendo revertido ao longo do dia. E aí muitas vezes as pessoas perguntam, como é que você sabe que vai ter uma reversão? Eu não sei, galera, quando que vai ter uma reversão. Só que através do contexto, eu já tenho um parâmetro de que se ele tocar essa região, ele pode vir para reversão e não respeitar o pullback da estrutura que vinha em andamento ali do intradiário, beleza? Então, sabendo disso, galera, vamos entender o que aconteceu aqui? Ele testou topo de canal, caiu até região de fundo de canal. Ele sobe, galera. Olha como ele já está muito próximo do topo do canal. Vamos ver quantos pontos faltou para ele tocar ali? 12 pontos, ok? O que isso significa, galera? Ele pode vir testar essa região ainda para depois cair? Com certeza. Ele pode já entender que aqui foi o teste da região, já que 12 pontos, considerando um movimento de 56, 12 pontos é uma fração muito pequena? Também. Ele pode já ter entendido, pô, já testei região de topo de canal, até porque, galera, não é o preço, tá? Não é o 26, é a região. Então, ele já testou uma região aqui de topo de canal. Então, agora eu preciso entender o seguinte, o mercado vai começar a sinalizar que, de fato, é para cá que ele vai vir, ou ele vai me sinalizar que ele ainda quer fazer uma captura de liquidez aqui, um teste de fato, mais uma vez, dessa região para depois devolver. E aí a gente vai analisar o fluxo intradiário, beleza? Então, aqui, galera, eu tenho uma boa região para olhar para as vendas. E aqui eu tenho uma boa região para olhar para as compras, beleza? Vamos lá. Eu vou deixar o gráfico aqui como apoio. E vou soltar o replay. E aí eu vou explicando para vocês o que eu estou analisando, beleza? Como que a gente vai formando um contexto ali antes de clicar. Dólar está aqui no leilão agora no 5.591. Nós tivemos um fechamento exatamente aí no 91,92. A princípio querendo abrir sem gap. Já foi lá para 601, 620. Olha o dólar já querendo abrir, galera. Testando região de topo de canal, hein? Vamos ver. R$ 620. Demorando, hein? Tem poucos lotes sendo negociado no leilão aqui ainda, né? 524 na compra, 593 na venda. Geralmente isso aqui fica 2.000 na compra, 2.000 na venda. O cheio não está mostrando nenhuma oferta aqui para mim ainda, mas ele está com filtro, tá? Então pode ser que seja isso também. Estranho que aqui no cheio aqui, esse aqui é o livro de preço. Ele está com um spread bem grande ali. Precisa ver se esse replay não está bugado, né? Eu vou dar uma acelerada, tá, pessoal? Só para ver que de repente isso aqui tá bugado aqui, eu tô perdendo meu tempo aqui. Vamos ver. Ah, parece que não. Agora começou a aparecer bastante
Ó, apareceu oferta no cheio. Beleza. Tá bugado não. Bom, galera, doleta já abre aí com gap de alta, com 0,38 de alta, ou seja, já fazendo teste de canal aí, topo de canal. Galera, quando eu falo operar com contexto é o seguinte, o que já de cara eu vou tomar cuidado aqui? Com compras. Então eu já tiro compras do meu radar, porque o mercado está numa região de topo de canal. Região boa para comprar é fundo de canal. Então aqui, galera, eu já venho com uma cabeça que se o mercado ele formar uma região e confirmar para mim que essa é uma boa região para vender, as vendas tendem a dar mais certo, tá? As compras elas se tornam perigosas. Ah, Yoshio, mas ele formou uma região no 12, está tendo uma absorção, é um ajuste, não vale uma compra? Galera, quando a gente fala de operar com contexto, é justamente para a gente poder minimizar os stops. Quando a gente opera numa região que a gente sabe que tende a aparecer muito vendedor, a gente sabe que a probabilidade de stop ela é maior também. Tá? Então, para a gente trabalhar essas questões e passar a ter uma assertividade maior com um bom payoff, é operar com uma somatória de contexto. Agora, quer dizer que ele vai dar uma venda? Essa é a questão, tá? Eu não estou enviesado, eu quero vender, quero vender. Só que o mercado é uma região que eu vou tomar muito cuidado com compras, tá? Quer dizer que eu vou vender porque eu vou tomar cuidado com compras? Claro que não. Só quer dizer que é uma região que é muito perigoso para atuar na compra. A probabilidade de stop ela é muito grande, beleza? Vamos ver se o mercado traz algum cenário para a gente aí. Eu já percebo, galera, bastante compra entrando nessa região com baixo deslocamento, hein? Tem liquidez ali na região do 26,5. Eu vejo que o comprador está tomando aqui no cheio, ó, tomou 255 a 23,5, tomou mais 135 a 24, tomaram 455 a 22 e o mercado com dificuldade de subir. Bastante compra, o vendedor começa a agredir aqui também na região, mas eu gostaria de ver o vendedor um pouquinho mais atuante aí. Consumiram toda a liquidez ali para cima. Vamos ver se ele vai acelerar o movimento aí. Bateram lá no cheio a 23, 22, bateram, deixaram o saldo. O mercado já tem uma região de valor aqui, tá, galera? Regiãozinha nas máximas, uma região interessante, por sinal. Atuação firme do vendedor agora. Formação do primeiro candle ainda, tá, galera? Então, assim, eu evito de clicar nesse primeiro candle. Esse primeiro candle, ele reflete muito posições que ficaram montadas, né, do dia anterior, quem dormiu posicionado. Então, o contexto ele ainda está muito baixo, intradiário. Tá? O contexto macro, eu já sei que é uma região boa para vender. Agora, eu preciso que o contexto intradiário ele converse junto com o macro. Tá? Que a princípio eu vi um mercado bem comprador aqui nesse primeiro candle e uma atuação mais firme do vendedor lá nas máximas. Olha, o vendedor chegou firme aí, hein? Bastante volátil hoje, esse dia aqui.
Entrou compras na região aqui do 14 e baixo deslocamento, hein? Entrou compra pelo cheio também. Por enquanto o vendedor deslocando o preço muito mais fácil aí. Bateram 200 contratos no 609, está entrando venda aqui no 610. Bateram 10, 10 vendedor. Vendedor deslocando o preço por enquanto, tá? Spread na mão do vendedor. Ah, outra coisa, pessoal. Vou aproveitar essa aula para também tirar uma outra dúvida que me mandaram. Como que a maioria dos meus replays, né, galera, são com 2 contratos, porque acredito que seja ali uma mão mínima para a maioria das pessoas, né, uma mão que a maioria opera. Só que me perguntaram, quem opera mais contratos, como fazer o fracionamento de lote? Galera, até conversei isso na sala ao vivo, eu vou operar com 10 contratos, tá? 5 contratos meia mão, 10 contratos mão cheia. Eu até conversei lá na sala ao vivo semana passada sobre isso. Um erro muito comum, pessoal, que a galera comete é o seguinte: ela começa operando com 2 contratos e ela consegue ser lucrativo. Quando ela se alavanca, ela piora a performance dela. Por quê? Porque quando você opera com 2 contratos, galera, imagina que você entrou com meia mão. Você não tem parcial para soltar, certo? Você tem que conduzir a operação com meia mão. Você não tem alternativa. E aí o cara vai ali conduzindo, faz a proteção, não solta parcial, porque ele não tem, né? Quando entra com meia mão, então ele conduz ali, né? Ele alonga o máximo que dá com aquela mão. Quando a galera passa a operar com mais contratos, o que ela começa a fazer para ter um alívio emocional? Ela entra com meia mão, por exemplo, 2, e ela solta parcial de meia mão. E aí ela começa a operar diferente da forma que ela operava quando ela operava 2. E aí eu vejo muita reclamação. Ah, pô, fui tão bem com 2, eu me alavanquei e fui mal. Será que é por causa do financeiro que está maior? Pode ser também. Mas muitas pessoas acabam piorando o desempenho por conta de agora ter parcial de meia mão. Ou a pessoa acaba, ao invés de fazer 2 entradas, agora ela tem 4 contratos, ela quer fazer 4 entradas. Ela muda completamente a forma de operar de acordo com a mão que ela está operando. E aí o que acontece? Acaba sabotando a leitura, acaba sabotando a técnica, que ela mesmo já provou que ela tem. Tá? Então, quando você define ali, galera, uma forma de operar, de correção de preço, se vai entrar cheio ou fracionar, não importa se você está operando 2 ou se você está operando 100. Opere igual. Você está operando 100 contratos? Pô, meia mão, 50 contratos. Está operando 200 contratos? Meia mão, 100 contratos. Aí sim, se um dia você estiver operando mais de 500 contratos, aí não, aí muda, tá? Porque aí você pode dar muitas caras para o mercado. Por exemplo, você dá uma boletada de 300, né? Coloca aqui 300, o mercado te enxerga, né? Enquanto você está operando menos de 100 contratos, galera, faz a entrada fracionada da mesma forma que você fez no início, tá? Seja com 2, com 4, com 8, com 10. Então eu vou operar aqui com 10 contratos, galera, sendo 5 contratos meia mão e 10 contratos mão cheia, beleza? Por enquanto, galera, o dólar, os caras batendo o dólar e o dólar caindo, tá? Não tem muito o que avaliar aqui, tá? Fechamento de gap está no 92, está logo ali abaixo, 10 pontos para baixo. Perdeu o volume nas mínimas. Olha só, o vendedor dando lote no 604, o comprador não toma, tá? É uma região que o comprador sumiu aí. Tomaram agora. Mercado, por enquanto, fazendo só respiro raso, né? Veio até o 605, já bater o dólar aí.
aguardar um pullback aí para tentar entrar a favor desse movimento, tá? Essa região aqui, galera, o contexto me diz que não é uma região boa para comprar dólar, tá? Vender é muito melhor. Lembra do que eu expliquei? Testou fundo de canal, ele tende aí testar topo de canal. Testou topo de canal, ele tende agora o quê? A buscar o fundo do canal. Quer dizer que vai acontecer isso hoje? Não. Mas a gente sabe que ou hoje ou os próximos dias é para aquela região do 555 que ele deve testar novamente, tá? Esse é o cenário normal no mercado lateral, né? Testa topo, testa fundo, testa topo, testa fundo, até uma hora que ele rompe e de fato entra ali numa movimentação mais forte, né? O vendedor segue batendo muito forte aí, agrediram 2.000 contratos a 97 aqui. O mercado não faz um pullback para a gente tentar vender. Galera, vai deixando o like aí, se esses vídeos estão te ajudando. Deixem sugestões, deixem comentários, pessoal, para trazer mais engajamento para o canal. Teve um aluno e também assinante aqui do canal que deu uma dica de eu colocar uma webcam aqui com a minha carinha, né? Ele acredita que deve trazer mais engajamento. Eu não gosto muito de aparecer, tá, galera? Então, tô meio relutante a isso. Mas deixe aí no comentário também se é interessante ter o meu rostinho marotinho aí, ou se não faz diferença. Eu percebo que muitas pessoas compartilham a tela e deixam, né, a webcam com o rostinho aqui, embaixo ali, qualquer lugar. Vamos ver. O mercadinho agora sobe sem volume. Aquela hora ele respirou até os 605, agora respirou até os 600. O mercado trabalhando por enquanto com respiro raso aí. Fechamento está no 92,5. Não pense em comprar aqui, tá, galera? Por mais que tenha um fechamento aqui, eu não penso em comprar. Eu gostaria aí de um pullback para mim tentar entrar a favor, tá? Onde você gostaria de um pullback, Yoshio? Pô, o mercado, na verdade, ele está caindo reto, né? Eu percebi que teve alguma briga nessa região aqui, tá? Do 606, 605. Então, é uma regiãozinha aí interessante. Acima do 605 aqui, não tenho muito parâmetro. A gente tem a VWAP, a abertura no 610, mas que de fato, onde eu vi uma briga interessante no fluxo foi aqui, ó. O mercado, aquela hora, ele fez mínima aqui na região do 99,5, respirou até o 605 e perdeu mínima. Agora ele fez mínima no 4,5, respirou até os 600 aqui, caiu. Ou seja, ele está trabalhando aí, galera, com uma média de respiro de 5 pontos, tá? Se ele for continuar nessa frequência, ele vai respeitar 5 pontos aqui no 600 e já vai perder mínima mais uma vez, hein? Problema do respiro raso, pelo menos para mim, tá, pessoal? Eu mesmo tenho dificuldade com respiro raso, que é justamente o quê? Pô, se eu faço uma venda, um respiro, onde que eu vou estopar? Vou dar um exemplo. Pô, vou estopar no 605. Pô, mas 605 é onde eu quero vender, se ele for lá. Ah, não, aí eu vou estopar lá no 610. Só que aí olha como o risco-retorno fica ruim, né? Eu estou vendendo mínima, com stop caríssimo, ele precisa romper o fechamento para andar um pouco mais forte. Ah, e por que você não compra? Justamente porque ele também não sobe, né? Olha só, eu vou comprar, ele vai me pagar o quê? 4, 5 pontos chorando ali. Provavelmente vai
me permitir uma parcial curta, mas logo me tirando 0 a 0, ou seja, eu acabo colocando risco numa operação que não tende a desenvolver bem, né? Olha só, tomaram novamente até os 600 aqui. Eu já percebo que o dólar ficou confortável nessa região. Provavelmente ele deve formar uma frequência no VAP nessa região, indicando uma acumulaçãozinha, onde ele não consegue mais perder mínima, ou seja, ele está tendo uma exaustão aqui nas mínimas. Quando chega aqui nos 600, perde volume comprador também. Olha só, já vieram forçando mais uma vez as mínimas. Mercado extremamente vendedor, testando o fechamento do dia anterior agora. Não pretendo comprar por aqui não, tá? É uma região importante? É uma região que geralmente o mercado briga? Mas a região não é interessante para comprar, tá, galera? O movimento de teste de canal ele já aconteceu, tá? Comprar aqui é acreditar demais que ele vai testar lá novamente, tá? Então eu prefiro ficar de fora. Para mim, ele tende a continuar caindo para testar a região de fundo de canal, tá? Isso é operar com contexto, galera. Eu falo muito na sala ao vivo, falo para vocês, né? Às vezes o mercado, mas precificou uma região aqui, eu vou comprar. Galera, muitas vezes a região ela é precificada numa região onde o contexto técnico ele fala que não é bom para comprar, né? E aí você compra, toma aqueles stop bobo, né? Eu mesmo às vezes cometo esses erros, tá, galera? Eu sei que não é para comprar, eu vou lá e compro, parecendo um bobão. Mínima 92, zona de respiro 98 ou 97. Enquanto ele permanecer nessa frequência de 5 pontos de respiro, é ficar de fora. Pelo menos para mim, eu não tenho conforto de clicar, tá, galera? Olha só, respirou até os 6,5, o vendedor já entrou batendo mais uma vez, hein? O dólar não quer saber de nada, tá implacável na venda aí. Bom, queria que ele viesse por aqui, ó. Se ele vier por aqui para vender, fica interessante, tá? Nesse mercado, galera, eu só vou começar a olhar para as compras lá perto dos 60, 55, talvez aqui no 65, tá? Quando ele chegar nessas regiões aqui, tá? Quando ele começar a chegar por aqui, eu começo a olhar compras, tá? Até lá é só venda. Doleta não consegue subir, hein?
É, dá-lhe mais venda, hein? Caramba, só respiro raso no dólar, hein? Bom, do jeito que ele tá caindo aí, acho pouco provável ele voltar nesse 605 aqui, tá? Ele deixou, galera, mais um rastro aqui nessa região aqui, ó. Ele deixou mais um rastro aqui, mas ali ele já vai voltar a trabalhar acima do fechamento que está no 92. Eu fico um pouco desconfortável, tá? 22 minutos de mercado, basicamente ele fez um primeiro candle comprador e depois uma sequência de candles vendedores ali, né? Nenhum pullback, só respiro raso. Não pense em compra, tá, galera? Mais uma vez, repetindo, eu começo a olhar para compra lá perto dos 60, tá? Tem que cair mais 27 pontos aí, quase 30 pontos, para começar a analisar compras aí, tá? Meio de queda. Ó, o meio de queda vai dar mais ou menos no 64. Pode ser que lá dê para fazer um contra aí. Até lá eu tenho que aguardar um pullback para tentar entrar a favor dessa movimentação, tá? Por quê? Por causa do contexto mais uma vez, tá, galera? E o Shio, se ele tivesse fazendo esse movimento, mas ele abrisse aqui no 0 a 0, caísse e não tivesse de fato indo testar lá, daria para tentar uma compra acreditando nesse teste? Até daria, tá, galera? Só que tem que lembrar aquilo que eu falei, tá? Pode ser que o mercado já interprete isso como uma região testada, ok? Mas como ele ainda tem aqui 12 pontos ainda aberto, daria. Nesse cenário não, tá? Ele já fechou cravado lá, tá? Não, para mim não tem compras. O mercado agora é fundo de canal. Tem que aguardar um pullback ou vender no respiro raso, tá? Lembrando que respiro raso é mais perigoso. Dá para estopar pela frequência, ao invés de estopar pela região, estopar pela frequência. Você está vendo que ele respira 5 pontos. Você tenta vender e põe um stop aqui 3, 4 pontos para cima ali. Por quê? Porque se você vende, por exemplo, mínimo 86, você vende, por exemplo, a 1,5, aqui é a frequência. Cara, se ele te estopar no 95 é porque ele quebrou a frequência do respiro, provavelmente ele vai fazer um pullback, tá? Eu particularmente não gosto, tá? Eu tenho um histórico ruim, tá? O mercado faz 20 respiros, eu não entro nenhum. Quando eu entro, ele resolve agora fazer o pullback. Entra, compra e o mercado não sobe, hein? Ó, o mercado precificou essa região das mínimas aqui, mas eu não quero comprar por aqui não, tá? Vou traçar uma fibo desse movimento aqui só para ter um parâmetro. Olha só, galera, até o 611 lá, qualquer movimento de subida é uma correção, tá? Até o 602 ainda é zona de respiro. Então, mesmo que eu fizer uma venda aqui 95, que não é o que eu estou muito afim,
é uma venda de respiro, tá? Venda boa mesmo vai dar lá no 605. Lá ele dá uma venda bacana se ele for lá. Dá uma venda não, né? É uma região boa para vender. Olha só, o cara enfiou 470,92 pelo cheio. Será que vai fazer um pullbackinho agora? Aparentemente, galera, perdendo a frequência do respiro, hein? Olha só, do 86,5 até o 91,5 aqui, 5 pontos. Aqui para cima, ele já vai sinalizando que ele pode fazer um pullback aí. O comprador está tomando, está deixando saldo. Apareceu firme o comprador aqui nessas mínimas. Doleta indo testar aquela regiãozinha do 94, 95. Tem o fechamento aqui no 92. Isso que me deixa um pouco desconfortável, porque ele já começa a querer positivar. 605 é a melhor região para venda, tá? O vendedor desloca o preço muito mais fácil. Entrou venda lá no cheio, o mercado subiu, hein? Opa, brigando aí o mercado, hein? Olha só como o mercado defende essa região, né? Se fizer uma venda aqui, melhor stop tá lá no 98. Tá bem nítido a presença vendedora aqui, hein? Só que também tá nítido que o comprador quer ganhar essa faixa de preço. Vamos ver. Vamos ver se o comprador ele fica bem pendurado nessa região. Talvez dê para fazer uma vendinha aí, tá? Tô vendo o comprador tomando, tomando, o mercado não sobe. Teve uma absorçãozinha aqui. Os robozinhos comprando lá no cheio. Ah, entra a defesa mais uma vez, hein? Ó, eu vou tentar fazer uma venda com 50% da mão aqui, galera. Vender fundão, tá? Eu tô bem próximo dessa região. Só que tá bem nítido a defesa vendedora por aqui, tá? Tem que estopar essa operação lá no 98, tá? Por isso que eu entrei só com meia mão. Abriu liquidez para baixo. Vamos ver se o vendedor continua com esse apetite todo aí que ele vinha desde a abertura. Tá muito clara a defesa vendedora aqui, tá? Só que o comprador também tá insistindo, hein? Tem que trabalhar abaixo do 90. Olha as vendas que entraram aqui no cheio, ó. 90,5, 90. Tem que trabalhar para baixo do 90 aí. Eu fiquei mal vendido, tá? A frequência está do 90 ao 94, mas eu estou com 50% da mão apenas, tá?
Eu vou deixar o stop posicionado só para vocês entenderem, tá? Onde que está o meu stop. Mas aqui é uma região que dá para pensar em corrigir o preço aqui, tá? Se absorver, entrar com os outros 50% da mão, trazer meu preço médio para 93, stop 98, 5 pontinhos de stop aí. Aqui eu tô com meia mão. Se eu tomo esse stop, galera, equivalente aí a 3 pontos e meio, 4 pontos, né? Eu precisaria agora que o vendedor mostrasse apetite nesses lotes aqui, tá? Ficou muito passivo agora. Comprador chegando mais firme aí. Entrou defesa de novo. Ó, o stop ideal, galera, olha só, o gráfico ali é até um pouquinho mais para cima, tá? 99 ali. Tá vendo? Stop caro para ficar com a mão cheia, tá? Com meia mão tá tranquilo, tá dando 4 pontos de stop aí. O vendedor ele tá defendendo aqui, mas quando chega aqui ele exaure, tá? O comprador tá insistindo, tá insistindo. Defendeu de novo ali, hein? Tomaram 3, 3,5. O alvo dessa operação, galera, se ele perder mínima, a gente tem uma zona de liquidez aqui, tá? É uma região que ele pode brigar, região do 82. Se ele perder o 82 e se você tiver estômago para carregar a operação, o alvo é lá no 55, 60. Estamos falando aí de 30 pontos para baixo, né? Mas tem que deixar o mercado balançar. Se estrangular demais o preço, ele te tira. Eu tô ficando bem desconfortável nessa operação já, tá, galera? Eu tô vendo o vendedor batendo agora no cheio aqui, ó. Bate 3, bate 4 e o mercado não tá caindo, hein? O comprador pode, de repente, mostrar apetite nesse slot aqui. Tem lá no... Bom, tá lá em cima ainda do cheio no 610, né? Tá na hora do vendedor começar a dar as caras e mostrar que quer ficar com esses lotes aqui, ó. Aqui, galera, eu posso até entrar com o meu outro contrato, tá? Se ele absorver no 96,5 para mim conseguir vender a 95, tá? Ou cagueta, tá? Se ele de repente deixa uma informação aqui de rompimento, eu posso entrar com meus outros contratos e descer meu stop, tá? Porque o rompimento ele tem que ser rápido, vamos ver. Um caguetinha bacana é aqui, ó, região do 90, vamos ver. Opa, ó, tô vendendo aqui. Pegou, vamos pegar, ver se pega tudo. Pegou. Galera, não precisa estopar lá em cima mais, tá? Stop aqui de 4 pontos, tá? Entrou ali a confirmação do rompimento. Vamos ver se agora ele busca essa liquidez aqui, tá? Eu vou tentar, galera, soltar uma parcial
lá naquele 85, tá? A hora que acabar os lotes aqui, eu solto a parcial. Se abrir liquidez para baixo, dá para conduzir, tá? Vamos ver se agora o vendedor vem. No momento em que começarem a agredir o 87, galera, eu já tenho que ficar ligeiro para proteger, tá? Vamos ver se ele pega minha parcial. Yoshio, por que não conduzir cheio nessa operação? Por que deixar a parcial apregoado? Porque aqui, galera, eu estou vendido na mínima do dia, tá? E aqui, olha só como não tem lote para baixo, tá? Acabando esses lotes aqui, os caras podem, de repente, dar uma calada. E ele pode voltar no meu preço. Então, eu quero jogar meu preço médio ali para cima, para mim ficar mais tranquilo. O consumo de liquidez deve ocorrer aqui, mas eu não sei se vai abrir liquidez para baixo para o mercado continuar caindo, entendeu? Atenção. Tem que ir rápido. Se não for, eu tenho que desalavancar aí mesmo. Aí, ó. Ah, não gostei. Era para ter ido rápido lá para aquele slot que está no 85, hein? Não gostei. Começou a perder volume. Perdeu volume, galera. Não tá errado desalavancar aqui, tá? Não tá errado. Como o comprador tá muito passivo, eu ainda vou segurar um pouquinho, tá? Ó, vamos ver se vai agora. Se não for agora, eu vou desalavancar aqui no 7,5. Ó, vamos ver se pega. Meio ponto. Bora. Meio ponto. Tem que limpar esse slot aí. Pegou. Beleza, parcial feita. Joguei meu preço médio lá para o 4,5. Não tá onde eu queria, tá, galera? O melhor ponto para o meu preço médio tá seria lá acima do 97. Tem chance sim dele vir me tirar aqui, tá? Mas eu joguei meu preço médio, galera, aqui, ó, para o topo da frequência, que é onde o mercado está sofrendo dificuldade. O ideal era ficar um pouco mais para cima. Ah, Yoshio, mas você tem mais contrato. Não compensa soltar mais dois e jogar o preço médio lá para cima? Não está errado, tá, pessoal, fazer isso se eu quiser me manter na operação. Porém, eu tenho que dar um jeito de jogar esse slot de novo, tá? Eu tenho que dar um jeito de me alavancar, eu tenho que buscar 10 pontos nessa operação, tá? Não está errado, não. Ó, já renovaram o lote lá no 85. Vamos ver, se ele não perder o 7 aqui, galera, eu faço isso, tá? Eu desalavanco, mas aí eu tenho que dar um jeito de entrar com esse slot de novo, conforme o mercado andar, tá? Senão a conta não fecha. Aí você entra no famoso ganha de copo e perde de balde, né? Ó, tem lote no 85. Ó, se tomar esse lote do 7,5, eu vou desalavancar, tá? Vamos ver. Eu vou desalavancar mais dois só. Ele desceu o lote para o 7. Tá tendo uma exaustão nas mínimas. Ninguém tá batendo aquele lote do 5. Só que o comprador também não toma o lote do 7.
Se tomar, ó, agrediram forte aí o vendedor. Vamos ver se agora ele perde essa região do 82 aqui, que é uma zona de liquidez, tá? Eu não consigo descer meu stop gain ainda, tá, galera? Por enquanto o stop gain tem que ser lá em cima. No momento em que o mercado mostrar para mim aí uma nova distribuição, eu posso descer meu stop gain, tá? Abriu o lote lá no 80. Estão batendo 4,5. Tá entrando bastante compra no cheio, mas algum vendedor está renovando o lote no 85, hein? Se acabar os lotes do 85 aqui, eu vou desalavancar. No 86. Olha o tanto de compra no 85, alguém está com o lote escondido. Se acabar os lotes desse vendedor no 85, o dólar deve fazer mais um pullback. Ó, estou desalavancando. Você vê que acabou os lotes dele, tá? Então, jogo o meu preço médio um pouquinho lá mais para cima. Agora eu estou com o preço médio muito bom. Só que agora, galera, eu estou com a mão pequena. Eu estou com um terço da minha mão, tá? Olha só o tanto que esse trade vai ter que andar, galera, para me pagar a meta. Lá no 66, ele vai ter que cair muito, galera, mais 20 pontos. Então eu tenho que dar um jeito de me realavancar aí, tá? Tá tendo bastante comprador aqui, alguém renovou bastante lote na venda aqui. Olha só aqui no saldo aqui, galera, ó. 825 de renovação, só que acabou os lotes do cara. Significa o quê? Que alguém ficou vendido aqui, mas alguém comprou muito aqui também, tá? Alguém montou uma posição grande nesse 85 aí. Ó, tá entrando compra no cheio. Bom, enquanto ele não ganhar aqui, galera, a estrutura ainda é de baixa, tá? Enquanto o dólar não ganhar 95, 96 ali, a estrutura é de baixa. Não posso descer meu stop gain ainda, tá, galera? Meu stop gain tem que ficar aqui para cima. Eu preciso que o dólar faça uma nova distribuição para mim conseguir descer o stop gain, tá? Ó, o vendedor chegou forte mais uma vez. Vamos ver se deixa um caguetinho aqui. Deixou um caguetinho, a gente retoma os lotes. Tomara 6. O mercado está brigando bastante nessa região, hein, galera? Fez um falso rompimento aqui, mas eu não vejo compra ainda, tá? Mesmo que eu não estivesse vendido, galera, eu não estaria olhando compra aqui por enquanto, tá? O fechamento está no 92, tem uma zona de liquidez aqui no 82, então o mercado tende a vir capturar essa liquidez aqui, tá? Para quem de repente não vendeu, tá de olho para compra, o 82 é um pontinho importante, mas é como eu falei, tá? O contexto me diz que ficar vendido é melhor, tá? O objetivo da queda é o 55. Opa, tomara 6, foi a 6,5. Mercado na mão do vendedor o tempo todinho aí.
vendedor está agredindo, está deslocando o preço. Bateram 3,5. Só que o comprador, quando ele entra, ele desloca o preço também, tá? Eu não posso girar lote ainda. Bom, tá pagando 50% da meta aí, mas tem espaço para cair mais. Ele está com dificuldade de entrar numa nova distribuição. Tem lote lá no 80, 81. 9,47, 47 minutos de replay. O dólar continua trabalhando dentro de um respiro raso. Região bem brigada essa daí, hein? Bateram a 2 lá no cheio. Opa! Bateram 350 a 80. O vendedor tá forçando a região aí, hein? Tomaram 81,5. Atenção para girar mais lote aqui. Estão tomando lá no cheio, não está subindo. Ó, estou batendo aqui os contratos que eu desalavanquei. Preço médio não tá onde eu queria não, tá? Só que é o seguinte, galera, não pode mais ganhar a região aqui do 88, 89, tá? Ele precisa distribuir rápido aqui. Aqui é uma zona que pode ter uma manipulação, mas do jeito que o dólar tá vendedor, eu acho pouco provável aí, tá? Vamos ver se ele acelera aí para baixo desse 80. Minha meta tá no 72,5. Dá até para mim entrar com o restante do meus lotes aqui e voltar a ficar com a mão cheia, hein? Para onde vai meu preço médio? 92, putz, aí vai ficar bem ruim, hein? Meu preço médio não vim para 85 aqui, não vai ficar legal não. Vamos conduzir com meia mão aí, tá? Trade pagando 70% da meta. Eu já posso proteger essa operação, tá, galera? Posso proteger esse trade aqui no 87. Enquanto ele permanecer abaixo do 84, 85, tá bem tranquila essa operação, tá? Quiser deixar o alvo apregoado com a meta também, para ficar na fila, não está errado. Ou, como a gente está trabalhando com mais lotes, galera, eu posso fazer o seguinte. Eu posso chegar ali, eu desalavanco praticamente toda a minha mão, fico com 10% da minha mão padrão. E se ele continuar caindo, eu vou me alavancando de novo, né? Mas sempre garantindo a minha meta, né? Nunca me alavancar para destruir a meta, tá? Essa é uma das vantagens de operar com mais contratos, né? Chegou no seu alvo, você desalavanca, se ele continuar caindo, você volta a se alavancar. É como se você estivesse fazendo um trade dentro do trade, entendeu? Eu faço várias operações dentro de uma operação. Ó, galera, aqui no 75 já paga 85% da meta, hein? Repara que eu não tenho lote para baixo. Se eu quisesse até já desalavancar aqui, não estaria errado, tá? Estaria errado. Garantiria aqui 85% da meta. Que não tem tanto lote para baixo mais, tá vendo?
Vamos fazer isso? Ó, eu vou desalavancar por aqui. Qualquer coisa, se ele continuar caindo, eu volto a me alavancar, tá? Vamos garantir 50% da meta nessa operação. O stop gain agora ele é financeiro, tá, galera? O stop gain técnico é lá no 87, tá? Abaixo do 85 aqui é stop gain financeiro, tá? Tem chance dele vir me tirar e continuar pesando. Se você quer trabalhar de forma 100% técnica nesse cenário, é deixar lá no 7, tá? Tem o lote no 75,5, no cheio. Pô, o cheio tá vazio também para baixo, hein? Deixa eu ver para baixo aqui no mini. Aí eu só vou ter lá no 65, 10 pontos para baixo. Eu vou desalavancar por aqui mesmo, galera. Por quê? Porque eu tô com a liquidez vazia. Tá? O mercado ele precisa de liquidez para continuar caindo. Tá? Então eu já vou desalavancar aqui. Se porventura abrir liquidez para baixo, eu volto a me alavancar com um alvo lá no 55, tá? Ó, vou fazer diferente, tá? Eu vou cancelar. Eu vou fazer o seguinte, no momento em que consumir esse lote, galera, eu vou trazer meu stop gain para o 8,5, garantindo 70% da meta, tá? Por quê? Porque assim como ele pode parar, ele pode dar uma rasgada também, né? Vamos ver. Quatro. Vamos ver, tomara 8 no cheio. Ó, abriu o lote no 2,5. Vamos ver se vão lá. Entrou defesa compradora aqui, hein? Entrou defesa compradora pelo cheio. Isso não é bom, não. Se eu subir meu stop gain ali pro técnico, galera, se ele me tirar, eu vou sair só com 2 pontos nessa operação, hein? Mas tem chance de eu perder um movimento grande se ele me tirar no 2,5 aqui, tá, galera? Até o 55 lá, ó, começou a abrir lote. Ele tem espaço para ir, hein? Ele tá bem vendedor o dólar, ó. Vamos ver. Quero ver como que ele vai se comportar aqui nesse 75,5, tá? Abriu um lotão no 72,5. Vamos ver se o vendedor busca lá. O vendedor voltou a bater, bateu 8,5, ó, abriu o lote, hein? Cadê o vendedor? O que eu posso fazer aqui, galera, é usar a estratégia novamente, tá? Chegou aqui no 77, 7,5, não foi, eu desalavanco, posso subir meu stop gain e me alavanco quando o mercado for fazer uma nova distribuição, tá? Vamos ver aí. Eita, não deu nem tempo agora, hein? Não deu nem tempo. Os caras já entrou tomando, ó, precificou uma região de valor aqui, hein, galera? Agora ficou ruim. Vamos ver, se voltar aqui e não vir com fluxo vendedor forte, eu desalavanco no 7,5, que é onde o comprador está atuando. Vai me tirar. Tomaram 82 no cheio. Entrou defesa. Ó, eu vou deixar uma desalavancagem no 78, galera, porque tá muito claro que tem comprador nessa mínima. Se ele perder a mínima com cagueta, eu me realavanco, tá? Vamos
ver se ele pega. Porque daí ele pegando ali, galera, eu posso subir meu stop gain, tá? Não preciso ficar com ele muito colado aqui, não. Eu garanto 50% da meta, mesmo deixando o stop gain ali para cima. Cancelar os lotes que estava no 82,5. Opa! Eita, pegou rápido, hein? Beleza. Agora, galera, é o seguinte, ó. 50% da meta, puta, tá lá em cima, tá? Não tem necessidade de deixar o stop gain lá em cima, não, tá? Vamos deixar na mão aí. Vamos ver se ele vai perder essa região. Pensar em realavancar aqui, hein? Vamos ver. Tem muito comprador atuando aqui ainda, hein? Ó, o stop gain correto, galera, tá aqui, ó, 87, tá? Se pegar lá, eu ainda garanto 6 pontos e uns quebrados, tá bom? Você vê, a vantagem é essa de ter mais lote, tá? Eu desalavanco, meu stop gain que estava colado aqui, tinha chance dele me tirar e voltar a cair, eu desalavanquei. Se porventura ele perder essa região, galera, significa que ele vai distribuir. E aí eu me alavanco na distribuição de forma que eu já trago o meu stop gain para mínima aqui, tá? Tem lote até o 72. Olha para vocês verem, galera, a importância de contexto. Em nenhum momento eu estou olhando compra. Se você não tem esse contexto definido, tá aqui, ó, toda região que forma você está comprando. Ó, tentar vender aí. Eu já posso descer meu stop gain total para 78. Vamos ver se ele pega ali. Aqui se eu vender mais para baixo aqui fica ruim, tá? Pegou. Agora é o seguinte, stop gain total garantindo aqui, galera, 6 pontos, tá? Vamos ver se a gente continua pesando com ele aí. Minha meta tá por aqui, ó, no 70 da meta. Tem lote. Ó, vamos fazer o seguinte, como é girinho que a gente está fazendo, vamos soltar lá no 70 lá, esses 4 que a gente vendeu no 75. Lá já dá a meta, dali para frente é payoff. Se ele perder mínima aqui, galera, eu já vou descer o stop gain para 75, tá? Para mim não devolver parte desse giro. Bora, vendedor. Tem que sempre se manter para baixo do 76, 77 aí. Renovar o lote no 3,5. Bora. Bora, vendedor. Não pode exaurir aí não, senão o comprador volta. Perdeu mínima, galera. Ticou 72, eu trago o meu stop gain para 74, garantindo 80% da meta, tá? Porque ele tem que ticar o 72 e buscar o 70 lá rápido. Atenção. Tá tendo bastante renovação de lote no 73. Na hora que perder, tem que ir embora. Ó, atenção. Renovar o lote no 73 de novo. Opa. Bora.
Tem que ir rápido. O cara desceu o lote para 70,5. Ó, stop gain com 80% da meta, 70 é meta, tá? Ali eu desalavanco. Vamos ver se a gente consegue ainda conduzir mais essa operação. Se ele pegar meus lotes no 70, galera, eu cancelo meu stop gain de 74 e levo lá para 80, tá? Renovar o lote no 72. Esse stop gain no 74, galera, ele é financeiro, tá? Ele não é um stop gain técnico. Stop gain técnico é lá, é lá no 78. Perdeu o volume, renovar o lote lá no 71, vai me tirar. Stop gain acionado com 80% da meta. Reparem, galera, que eu não comprometi a operação com o giro, né? Eu vendi no 75 e coloquei o stop gain no 74. Mesmo esse girinho que eu fiz no 75 ainda me deu um pontinho, né? Deu bem mais ali. Acredito que ele vai cair mais, tá, galera? Porque o stop gain técnico seria no 78 aqui. Aqui foi para proteger 80% da meta. Tá? O alvo, galera, é o 55, ou pelo menos o meio de queda, né? O meio de queda a gente determinou ali, onde que ele estava? Ele está aqui, ó, no 64. Então, pelo menos até o 64 dá para levar a operação, tá? Mas aqui eu resolvi garantir 80% da meta aí, tá bom? Então, galera, eu vou encerrar aqui esse vídeo. Espero que ajude vocês a operar, a aprender a operar com contexto, né? Muita gente em dias assim fica comprando, né? E aqui a gente já determinou que se ele toca fundo de canal e entra em estrutura, eu vou priorizar a compra enquanto ele não chegar no objetivo. Chegou no objetivo, entrou em estrutura, galera, eu vou evitar compra enquanto ele não chegar na região de objetivo, beleza? E é assim que o mercado lateral, o dólar se comporta. Mesma coisa, galera, quando você tem uma tendência. Imagina que você tem uma tendência de alta clara, ok? Imagina que o mercado abriu aqui e entrou numa estrutura intradiária de baixa. Galera, enquanto o mercado não quebrar a estrutura de alta, essa venda no intra, ela é mais curta. Ela sofre um pouco mais. Onde que o mercado ele quebra a estrutura? Perdendo essa região. Então dá para você fazer uma vendinha até chegar aqui, e aqui, se ele começa a fazer isso aqui, você já toma cuidado com vendas aqui, que é um erro muito comum, né? A galera tem uma tendência, e aí ele entra no intradiário, de baixa, né? Ele chega na região de objetivo e começa a subir. Aí a galera espera aqui, ó. Ah, mas aqui é a VWAP. Ele chega aqui, ele fura a VWAP e vai embora, né? Aí a galera fala, caramba, inverteu na minha cara. Só que por quê, galera? Porque essa queda, ela tinha como finalidade atingir o objetivo. Então, se você souber fazer um bom estudo para enxergar onde estão as regiões de objetivo, e uma vez que esse objetivo foi alcançado, você sabe que a partir dali pode ter uma inversão de fluxo, você não vai ficar tomando stop em qualquer pullback, você não vai ficar caçando compra num mercado que ele está nitidamente buscando um objetivo, né? Você vai esperar ele chegar no objetivo para comprar contra a tendência ou vice-versa. Até lá você vai esperar pullback, entendeu? Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que ajude vocês aí na evolução. Não esqueça de deixar o like, comentários no vídeo aí e mais sugestões serão bem-vindas. Valeu, pessoal!